Malu Gaspar, sem papas na língua, detonou e expôs a hipocrisia de Flávio Dino aqui em plena Globo News. E só para vocês entenderem o contexto da crítica dela, em meio a toda essa crise que vem acontecendo dentro do STF, mais de 60% da população não confia no STF, tem claramente ali um racha no STF, mais da metade da população brasileira pedindo afastamento e impeachment de ministro do Supremo. Apareceu quem? Flávio Dino, apareceu Flávio Dino ali como salvador da pátria, propondo uma reforma do judiciário. Só que a Malu Gaspar traz pra gente aqui o quê? A hipocrisia de Flávio Dino, porque essa reforma do judiciário não inclui o STF. Olha que bonito. Vamos reformar a justiça do Brasil, não pode isso, não pode aquilo, penas mais duras e etc. Só que o STF não está incluso, Então é isso que a Malu Gaspar traz aqui, a reforma do judiciário fake do Flávio Dino. Ele quer uma reforma do judiciário ali para fingir que tomaram alguma atitude ali, E sem incluir o STF. Eles querem tratar o problema sem ir na causa raiz, Lógico, o judiciário tem muitos problemas em todas as instâncias do judiciário. Não é só o STF não, tá? Mas o ponto central, a causa raiz do problema é sim o STF, e o Flávio Dino, ele quer o quê? Maquiar isso daí com uma reforma do judiciário sem incluir o STF. Olha a grande hipocrisia. Então é isso que a Malu Gaspar trouxe aqui, detonou o Flávio Dino aqui e cobrou sim atitudes para realmente mudar dentro do STF ali haver mudanças de fato. Enfim, vamos assistir aqui o vídeo da Malu Gaspar detonando o Flávio Dino, essa proposta dele de reforma do judiciário. Antes da gente assistir, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, fortalece aqui, tá? Comenta aqui embaixo, que é muito importante, assista até o final para você não perder essa tratorada que a Malu Gaspar deu aqui em cima de Flávio Dino em plena Globo News. E vamos assistir agora aqui, tá? Vamos lá. Pergunta central que permanece sem resposta nesse artigo do ministro Flávio Dino. Essas punições devem servir para os ministros do Supremo Tribunal Federal ou não? Porque todas essas reformas aqui, elas podem ser adotadas para juízes sujeitos ao CNJ. Até agora a gente viu até uma proposta do Dino, uma decisão, uma liminar há um tempo atrás, a respeito de penduricalhos e tudo mais, em que ele dizia: todas essas regras servem para STJ para baixo, para nós não. E o que continua acontecendo aqui, a menos que o ministro Dino tenha mudado sua interpretação, não tenha querido escrever isso no artigo, é que todas essas punições podem servir para todo mundo abaixo do STF. E o STF continua ileso, inatacado. Então, o que eu interpreto? É uma iniciativa destinada a dizer, olha, vamos combater os críticos do STF, mas atacando o problema que está sendo colocado? Não, é com diversionismo. Vou propor uma série de coisas que não vão me afetar, não vão atacar a crise em si. É como o Valdo está falando, continua sem resposta a questão do Master e dos ministros. Então, o ministro Dino está fazendo propostas que, obviamente, quem vai discordar dessas propostas? Punições mais graves, diminuir a quantidade de instâncias para que você julgue pessoas acusadas de corrupção. Ele mesmo diz, olha, não é um punitivismo ilusionista, são propostas concretas. São, mas continua a pergunta, o que fazer com ministros do Supremo? Porque enquanto você tem uma justiça em que existe uma casta que não pode ser investigada, essa justiça não é real. Então, enquanto se continuar os ministros do Supremo querendo atacar essa questão, fazendo uma política de iniciativas de impacto sem atacar o problema real, para mim não adianta nada. Olha só a hipocrisia de Flávio Dino. Ele tá chamando eu, você e o resto da população brasileira de trouxa, de idiota, Porque a gente que paga o salário deles para eles continuarem roubando e afundando o país com decisões esdrúxulas, Aliás, esse pessoal do STF, eles acham que eu, você e o resto da população brasileira é trouxa mesmo. Eu não tenho mais dúvida disso, porque eles se acham os deuses do Olimpo, Então, recentemente, vocês devem ter visto, saiu, algumas semanas ou meses atrás, saiu uma notícia aí, estampado em todas as capas dos jornais ali, dos noticiários. Flávio Dino ataca penduricários de juízes que estavam abusando. Flávio Dino vai pra cima, suspende penduricários por tempo não sei quanto, indeterminado, que é isso. Enfim, saiu uma coisa dessa aí. Agora a gente vê que o Flávio Dino suspendeu os penduricários sem incluir o STF. O STF continua com os penduricários dele ali, as mordomias, Porque eles são deuses, eles precisam de gente ali pra puxar a cadeira pros deuses do Olimpo sentar. Olha que merda, cara. Enfim, e agora ele propõe
uma reforma do judiciário fake, que vai, né, atingir todo o judiciário, menos o STF, porque eles são, como diz Romeu Zema, eles são os intocáveis. E quando a Malu Gaspar toca aqui, né, nesse assunto, dessa casta, dessa ala, que não pode ser investigada, é super real. A gente quer uma providência em cima disso. Por que o STF não pode ser investigado? Recentemente, né, nessa doideira do Gilmar Mendes, que ele saiu dando um monte de entrevista aí, deu 4, 5 entrevistas em 2 dias, falou um monte de besteira, né? Só que teve uma coisa que Gilmar Mendes falou ali que me chamou a atenção também. Ele pegou e falou assim: não, quando foi questionado ali sobre a crise do Supremo, da população, mais de 60%, a crise de confiança da população brasileira que não confia mais no STF, ele foi questionado sobre isso aí. Aí o Gilmar Mendes, qual que foi a resposta dele? Não, mas tem que averiguar outras áreas, porque o Supremo tem rejeição, mas o Congresso também tem rejeição, a própria imprensa tem rejeição, né? Então teria que averiguar, fazer pesquisas para ver a aprovação de vários institutos, de várias instituições, não só do STF. Porque vocês atacam o STF quando vocês falam que só o STF que é rejeitado. Gilmar Mendes, eu concordo com você. Pode ser que a imprensa, a Globo News é muito rejeitada, a Globo é rejeitada, né? O Congresso é muito rejeitado também. Só que sabe o que acontece, Gilmar Mendes? Deputado federal pode ser investigado, tá? E perde o cargo. E se for um mau deputado, né, e fizer merda, e fizer cagada, tem o voto, né? A imprensa, se fizer merda aqui na imprensa também, jornalista é mandado embora, jornalista é investigado, né? Então, várias áreas aí que você quer colocar ali, né? Congresso, imprensa, né? Sei lá, acho que ele citou até Banco Central, citou algumas coisas ali, né? Então todas as instituições que você quer fazer pesquisa são passíveis de punição, de investigação. Por que o STF não pode investigar o ministro do STF? Por quê? Né? O STF está com uma crise ali de confiança, sim, e os togados ali, os deuses do Olimpo, não podem investigar. Quando um deputado faz merda, ele tem que ir lá pedir voto na próxima eleição e pode ser que não se reeleja. Quando um jornalista faz merda, dá uma notícia falsa aqui, ele pode ser mandado embora, pode ser até investigado aqui, processado, né? Quando alguém de qualquer outra instituição faz uma merda, é investigado, tudo isso acontece, né? E quando o ministro do Supremo faz merda, né? E que não é uma merdinha desse tamaninho, não, né? É um estrondo de merda, é um mundo de merda, né? Que Alexandre de Moraes, Toffoli estão enfiados aí, estão, né, afundados na merda do Banco Master ali. Não, e por que não pode ser investigado? Enfim, a grande hipocrisia de Flávio Dino, né? Parabéns a Malu Gaspar aqui, né? A Malu Gaspar, cara, ela se redimiu, pessoal, se redimiu, né? Tem muita gente que tem raiva dela, não, porque é esquerdista sim, né? Esse povo não deixou de ser esquerdista. Esses, né, jornalistas que apoiaram a perseguição do Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro não deixaram de ser esquerdistas, mas pelo menos ela tá reconhecendo o erro aqui e ela vai pra cima e ela tá botando a boca no trombone mesmo. Enfim, parabéns pra Malu Gaspar aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal aqui, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo, sugestão de vídeo, a gente tá aí para trazer o melhor conteúdo para vocês. Tamo junto.